Oi, turma, tudo bom aí? Bom, agora nós estaremos gravando sobre a pesquisa que eu fiz de iniciação científica no projeto de iniciação científica Vigência 2017-2018 com o aluno H.Ildes sobre dados, bases de dados sobre a economia brasileira na perspectiva da gastronomia. Então são dados aí sobre o mercado de trabalho, sobre salários, sobre vagas, sobre o PIB. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e eu vou mostrar os resultados da pesquisa para vocês. Aproveitem aí, bons estudos! Vamos falar um pouco sobre a pesquisa da iniciação científica do ano 2017-2018 que eu desenvolvi junto com a H.Ildes, que é aluno daí do Departamento de Gastronomia da Universidade Federal da Paraíba. A nossa pesquisa ela foi intitulada da contribuição do setor de gastronomia para a economia brasileira e para o mercado de trabalho. Então nós fizemos uma pesquisa de base de dados secundárias, buscando identificar o objetivo, qual é a participação do setor de gastronomia brasileira, do setor de gastronomia na economia brasileira. Eu vou ser mais breve, eu não vou apresentar todo o estudo, porque eu mandei o texto para vocês lerem, tá? Mas a introdução, a gente busca mostrar como surgiram os serviços de alimentação e como surgiram no mundo e como surgiram no Brasil e como o setor de alimentação vem crescendo no Brasil. E aí o objetivo geral da nossa pesquisa foi realizar uma análise do setor de gastronomia no Brasil sob a perspectiva econômica, buscando sistematizar informações das empresas do ramo, seus indicadores de desempenho, como estas vêm contribuindo para o crescimento da economia brasileira e qual o perfil do mercado de trabalho do setor de gastronomia. E aí os objetivos específicos foram, primeiro, mensurar quanto o setor de gastronomia contribuiu para a economia brasileira, e isso se mensura através da comparação entre a produção total, que é o que mede o PIB, que é o Produto Interno Bruto, e a produção do setor. E a gente avaliou tanto o Brasil como a região Nordeste, como o estado da Paraíba. Além disso, avaliar como o setor de gastronomia contribui para a quantidade de vagas no mercado de trabalho e montar um diagnóstico do setor de gastronomia, o qual inclui seu desempenho em termos econômicos e de emprego e suas perspectivas futuras. A fundamentação teórica eu não vou detalhar aqui, vocês podem ler no texto, mas basicamente ela se divide nesses três tópicos. Primeiro falando sobre o setor de gastronomia no Brasil e do mundo, depois falando sobre o setor de gastronomia na perspectiva econômica e depois falando do setor de gastronomia na perspectiva do mercado de trabalho. A única coisa que eu quero mostrar da fundamentação teórica para vocês é o que é o PIB. PIB significa Produto Interno Bruto. Ele representa toda a produção econômica de um país e quanto um país cresceu economicamente. Ele é calculado somando-se o consumo, que é o C, aí PIB é igual a C de consumo, mais investimentos que foram feitos, mais os gastos realizados pelos órgãos públicos, mais as exportações, menos as importações. Então, na verdade, a gente não conseguiu os dados de Produto Interno Bruto para Brasil, Nordeste e Paraíba. A gente só conseguia a nível de Brasil. Então, a gente decidiu calcular com o valor adicionado bruto. O valor adicionado bruto ele é tudo do PIB, exceto os impostos. Então, você pode ver ali embaixo, a última fórmula é Produto Interno Bruto é igual a valor adicionado bruto mais impostos. Como a gente não encontrou os impostos desagregados para Nordeste e Paraíba, só encontrou o valor adicionado bruto, então a gente não teve como calcular o PIB desagregado. Então, por isso, a gente trabalhou somente com o valor adicionado bruto. Então, vale salientar isso. Os dados da pesquisa são com o valor adicionado bruto
e não com o PIB, mas o PIB é o valor adicionado bruto mais os impostos. Bom, qual foi a nossa metodologia? A gente fez uma pesquisa exploratória e quantitativa de dados secundários, dados estes, em sua maioria, disponíveis no IBGE, todos eles disponíveis no IBGE, e nós trabalhamos com 3 bases de dados do IBGE. Quais foram? Contas nacionais e regionais, que trazem os dados de PIB e valor adicionado bruto, e a gente conseguiu dados para Brasil, Nordeste e Paraíba de 2007 a 2015, do valor adicionado bruto. Pesquisa anual de serviços, que traz apenas a receita operacional líquida das empresas, de 2007 a 2015, e não tinha Nordeste e Paraíba, só tinha Brasil. E o cadastro central de empresas, que tinha o número de empresas, quantidade de pessoas ocupadas, quantidade de salários pagos e outras remunerações, que aí tinha para Brasil, Nordeste e Paraíba de 2007 a 2015. Bom, vamos falar já sobre os resultados. Nós temos aí o valor adicionado bruto em milhões de reais do setor de alojamento e alimentação, ou em milhões. Ou seja, em 2015, o setor de alojamento e alimentação trouxe para o Brasil 122 bilhões 632 milhões de reais em valor adicionado bruto. Na Paraíba, esse valor é de 1 bilhão 323 milhões. Isso em 2015, tá? Aqui. E aí, o gráfico seguinte, ele mostra a participação do valor adicionado bruto do setor de alojamento e alimentação em relação ao valor total. Não temos aqui na tabela o valor adicionado bruto total de todos os setores, mas esse cálculo foi feito com base no valor adicionado bruto de todos os setores, o que mostra, olhe para 2015 para facilitar, tá certo? Mostra que o setor de alojamento e alimentação ele tem uma participação na economia brasileira de 2,38% e que no Nordeste ele chega a 2,94%. E quando vai apenas para o estado da Paraíba, ele volta para 2,64%. O que podemos dizer desse dado? Que no Nordeste, o Nordeste tem uma média maior do que a média nacional de contribuição do setor de alojamento e alimentação para a economia brasileira. Ou seja, de tudo que é produzido, de comércio, serviços, indústria, exportação menos importação, e consumo e gastos e investimentos no Brasil, quase 3% é no setor de alojamento e alimentação, isso no Nordeste. E isso vem aumentando ao longo dos anos, pode ver que tem um leve aumento, Em 2007 era 2% no Brasil, em 2015 já é 2,38%. Já para Paraíba era 2,20% em 2007 e em 2015 é 2,64%. Bom, isso era o que tinha para a gente apresentar para vocês do PIB. E agora a gente vai mostrar, aí veja a dificuldade de conseguir essas bases de dados. Esse dado não tinha só para o setor de alimentação, só tinha para alojamento e alimentação, ou seja, inclui aí também hotelaria, hospedagem, albergues e tal. Então não tinha como separar, não tinha como desagregar os dados. Então o setor de gastronomia nem representa tudo isso na economia brasileira, tá certo? Então é um pouco menos aí. Bom, agora a gente vai falar sobre a receita operacional líquida das empresas do setor de alimentação. Aí, de novo, a outra dificuldade. A gente tem só do setor de alimentação, mas não tem para Nordeste e Paraíba, só tem Brasil. Então, isso é a receita anual líquida das empresas do setor de alimentação. Então, veja, participação da receita operacional líquida das empresas dos grupos e subgrupos de atividades relacionados a serviços de alimentação em relação à receita operacional líquida das empresas de serviços. Aí veja só, não tinha de novo uma base de comparação de receita operacional líquida de todas as empresas. Porque se tivesse de todas as empresas, esse percentual ia dar parecido com o do PIB. Mas ele deu para aí serviços de alimentação 38,18%. O setor de alimentação, o setor de serviços de alimentação representa 38,18% de toda a receita líquida de 2015 do setor de serviços.
ou seja, excluiu agora indústria e comércio. Ficou só serviços. Então, dentro de serviços, gastronomia tem uma participação de 38,18%, sendo destes 27,20% em restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas e 10,98% em serviços de catering, buffet e outros serviços de comida preparada. Serviços de catering são serviços de alimentação para o setor aéreo, catering marítimo, de refeições prontas para as viagens. Muito bem, então a gente vê que houve, na verdade, aí um decréscimo ao longo dos anos, então outros serviços vêm se desenvolvendo. Exemplo aí de 2009, que a receita do setor de serviços de alimentação, comparado ao total de serviços, era 40%, e hoje nós estamos em 38,18%. Então, de alguma forma, outros serviços vêm se desenvolvendo. Bom, aí agora nós vamos falar do Cadastro Central de Empresas, falando agora da quantidade de empresas. Agora a gente volta a ter a melhor base de dados que tem, que a gente consegue o setor de alimentação e consegue dividir em Brasil, Nordeste e Paraíba. Então lá no PIB, no valor adicionado bruto, eu tinha Brasil, Nordeste e Paraíba, mas não consegui só o setor de alimentação. Eu só consegui alojamento e alimentação. Aí na pesquisa anual de serviços, eu não tenho uma base de comparação total, eu só tenho a base de comparação de serviços e não tinha Nordeste e Paraíba, só tinha Brasil. Então as outras duas bases de dados estavam muito ruins. Essa está melhor. Essa eu tenho só o setor de alimentação e além de ter só o setor de alimentação, eu tenho Brasil, Nordeste e Paraíba. Então primeiro, em termos de números de empresas. Em 2007 eram no Brasil, aqui ó, 249.540 empresas no setor de alimentação. E agora em 2015 são 299.158 empresas no setor de alimentação contra 5.603.592 empresas. Vale salientar que essas empresas são as formalizadas. A gente sabe que existem muitas empresas informais, tá certo? Mas essas são as empresas formalizadas que fazem parte aí como se fosse de um censo de empresas do IBGE. E dessas 299.158 empresas, quase 300 mil empresas do setor de alimentação no Brasil, cerca de 38.302 são do Nordeste e 2.297 são da Paraíba. Então, em 2015, aqui ó, tá? Aqui, gente. Em 2015, existiam 2.297 empresas do setor de alimentação formalizadas na Paraíba. Dessas, 2.094 eram restaurantes e outros serviços e 203 eram serviços de catering, buffet e outros serviços de comida preparada. Colocando agora na relação percentual os dados de 2015, nós temos que isso, o laranja é Brasil, o cinza é Nordeste e o amarelo é Paraíba. 5,34% das empresas brasileiras são do setor de alimentação. Já no Nordeste, esse número cai para 4,45%. E na Paraíba cai mais ainda para 3,67%. Ou seja, 3,67% das empresas paraibanas são do setor de alimentação, sendo destas 3,35% restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas e 0,32% serviços de catering, buffet e outros serviços de comida preparada. Bom, agora a gente vai falar em termos de pessoal ocupado e salários. Primeiro, a lógica é a mesma, tá? É o setor de alimentação em relação ao total de setores. Não estou apresentando as planilhas, estou apresentando só os percentuais. Nós temos aí, em termos de pessoal ocupado, de todas as pessoas ocupadas no Brasil, 3,60% trabalham no setor de alimentação. 2,90% dos trabalhadores do Nordeste estão no setor de alimentação e 2,31% dos trabalhadores paraibanos estão no setor de alimentação.
Destes, 2,08% é em restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas e 0,23% é em serviços de catering, buffet e outros serviços de comida preparada. Veja como a parte de restaurantes se destaca em relação a outros tipos de serviços de alimentação. Aí agora nós temos o total de pessoas, né, em números. Então nós temos aí comparando o pessoal ocupado total e o pessoal ocupado assalariado. Então, aqueles dados do gráfico anterior se referem a essa primeira linha, pessoal ocupado total. Então, veja, nós temos no total 53.541.000 brasileiros ocupados em 2015 nessas empresas formalizadas. No setor de alimentação, era 1.928.000 pessoas. No Nordeste, 9.717.000 trabalhadores e destes, 281.929 no setor de alimentação. Na Paraíba, nós temos 726.851 trabalhadores ocupados nessas empresas, dos quais 16.774 pessoas são no setor de alimentação. E aí agora nós comparamos com o pessoal ocupado assalariado, para vocês verem a quantidade de voluntários, estagiários não remunerados que estão trabalhando no setor de alimentação para poder ter uma primeira experiência. Vocês sabem, vocês fazem estágios não remunerados. Então veja, no setor de alimentação no Brasil, eram 1.928.000 pessoas em 2015, dos quais apenas 1.552.000 eram assalariados. Então nós temos aí um pouco mais que 300.000 pessoas trabalhando sem ser assalariado no setor de alimentação no Brasil. Já na Paraíba, nós temos 16.774 trabalhadores no setor de alimentação, dos quais 14.078 são remunerados. Então nós temos aí mais de 2.000 pessoas trabalhando em condições não remuneradas no setor de alimentação na Paraíba, isso dado de 2015. E aí nós temos a relação entre o pessoal ocupado assalariado e o pessoal ocupado total. O que eu quis trazer aqui para vocês foi que vocês compararem essa coluna aqui, que é do total, com essa coluna aqui, que é do setor de alimentação. Então veja, se você considera qualquer tipo de empresa, sem ser só o setor de alimentação, 90% dos trabalhadores de todas as empresas paraibanas são assalariados. Quando chega para o setor de alimentação, cai para 83,93%. Ou seja, no setor de alimentação, em média, tem mais pessoas não assalariadas do que em outros setores. Tá certo? Então, essa é um dado. E você se alarma mais ainda quando você chega aqui nesse tópico aqui, restaurantes Brasil. 78% apenas da mão de obra dos restaurantes brasileiros são assalariados. A outra mão de obra não é assalariada, é voluntária, é estágio obrigatório, curricular. Então, já em serviços de catering, buffet e outros serviços de comida preparada, você tem um nível de assalariado maior do que em restaurantes. Então, você vê que mesmo no Brasil, o Brasil ainda tem um percentual menor do que nós aqui Nordeste e Paraíba. Nós ainda temos uma média maior do que o Brasil em termos de assalariados no setor de alimentação, porém, no total das empresas estamos bem abaixo. O setor de alimentação está bem abaixo das outras empresas em termos de ser assalariado. Agora vamos falar de salários e outras remunerações, e esses dados estão em milhares de reais. Em 2007 foram 602.812.132.000 reais pagos em salários no Brasil. Já em 2015 esse valor aumentou para 1.559.193.355.000. Destes totais, no Brasil, 7.204.000.000 foram para o setor de alimentação e 25.356.331 em 2015. 25.356.331.000 reais em salários pagos no setor de alimentação em 2015.
No Nordeste, esse número cai para 3 bilhões 177 milhões de reais em salários pagos no setor de alimentação. E, por fim, na Paraíba, cai para 176 milhões 446 mil. Quando a gente coloca isso em termos percentuais, temos que, no Brasil, 1,63% dos salários pagos são no setor de alimentação. No Nordeste, esse número cai para 1,40% e na Paraíba cai para 1,16%, demonstrando aí a desvalorização salarial do profissional de gastronomia no Nordeste e, em especial, na Paraíba. Ganhamos proporcionalmente menos em salários do que os outros estados. E aí, com base nesse dado, nós temos também o salário médio mensal em salários mínimos. Então veja, somando todos os setores do país, na média, no Brasil, as pessoas ganham 3,10 salários mínimos. No Nordeste, 2,50 salários mínimos e na Paraíba, 2,20 salários mínimos. Então, o nosso problema de desvalorização salarial no Nordeste e na Paraíba não é só no setor de alimentação, mas sim em todos os setores. Só que isso fica mais gritante no setor de alimentação. Se essa é a média de todas as empresas, o setor de alimentação ainda é muito desvalorizado em termos salariais. Só representa 1,50% dos salários, 1,50 salários mínimos, 1,5 salários mínimos é a média do salário mensal no setor da alimentação. Na Paraíba, 1,30 salários mínimos, no Nordeste, 1,30 salários mínimos e na Paraíba, 1,20 salários mínimos. E aí nós temos um resumo para vocês verem. No Brasil, isso é um resumo do Brasil, tá? Nós temos 5,34% das empresas são do setor de alimentação, mas só empregam 3,60% das pessoas brasileiras e pagam apenas 1,63% dos salários. Isso mostra o quê? Que temos muitas empresas, muitas pequenas empresas, porque aí conta como unidade. Cada microempresa que tiver do setor de alimentação formalizada conta como uma unidade, o que contribui para aumentar esse percentual, 5,34% das empresas. Mas quando a gente fala em pessoal empregado, esse número cai para 3,60%, ou seja, as outras empresas empregam uma quantidade maior de funcionários por empresa do que o setor de alimentação. E pior ainda, representa 1,63% dos salários pagos, mostrando que a média salarial do setor de alimentação em relação aos outros setores é menor. E isso são os dados do Brasil, tá? E aí o que a gente está buscando nesse ano, no PIBIC desse ano, que é Luan quem está fazendo, que ele é do 4º período, é melhorar essa base de dados. Os dados agora estão disponíveis até 2018, então vão ser incluídos aí os anos de 16, 17 e 18, que não foram incluídos nessa pesquisa, e a gente conseguiu uma maior desagregação e padronização dos dados. O PIB agora foi obtido só do setor de alimentação para Brasil, Nordeste e Paraíba, e o setor de serviços foi obtido também para Brasil, Nordeste e Paraíba. A ideia do nosso trabalho de continuidade dessa pesquisa é formar uma série histórica de 10 anos com esses dados e, com isso, realizar um mapeamento das empresas do setor de gastronomia na Paraíba, podendo acompanhar o desempenho do Estado e formulando estratégias para desenvolver e valorizar as empresas de gastronomia na Paraíba. Bom, é isso, essas são as referências, e se quiserem mais detalhes de todo o trabalho detalhado, bem explicadozinho, tá lá no relatório do PIVIC que eu mandei para vocês. Obrigada!